Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Há muito tempo gostaria de trazer um vídeo do tipo pra cá. Não sei bem o motivo de já não ter feito, mas é como dizem os antigos, né? Antes tarde do que nunca. Pois bem, sou muito fã de Berserk. Adquiri todos os mangás, fui atrás dos supostos livros que inspiraram o autor, li e, sinceramente falando, me sinto contente de hoje finalmente poder estar gravando algo de que gosto tanto. Bom, para começar, acredito que nada mais justo do que apresentar quem foi Kentaro Miura. Miura nasceu em 11 de junho de 1966, na cidade de Chiba, no Japão. E, apesar de não termos muitas informações sobre sua infância, Miura mostrou interesse por desenhar e criar histórias desde cedo. Frequentou a Escola de Arte de Nihon, que é uma instituição localizada em Tóquio, que foi fundada em 1946. E essa escola oferece uma variedade de cursos, nas áreas de artes visuais. Então, design, animação, ilustração e todas as outras disciplinas relacionadas à arte, essa instituição oferece. Apesar de passar pela instituição, Miura continuou a desenvolver sua arte conforme os anos foram se passando. Sua primeira obra se chama Futatabi, publicada na revista Magazine Especial em 1985, quando Miura tinha apenas 18 anos. E, embora esse mangá seja bem menos conhecido que Berserk, o seu magnum opus, tem lá seu peso, considerando que foi sua primeira obra publicada. Em Futatabi, Miura já mostrou seu estilo realista e detalhado, que ganharia ainda mais força nos anos vindouros. O mangá aborda sobre solidão, sobrevivência e redenção, fruto do cenário devastado por guerras e desastres naturais onde se passa a história. Em seguida, Miura publicou Noa, um one-shot que conta a história de um androide, que por sinal é uma espécie de arma, que dá nome à obra. Como é de se imaginar, Noa possui sentimentos humanos e faz reflexões sobre seu propósito e existência. Finalmente, chegamos em Berserk, publicado pela primeira vez em 1989 na revista Animal House, transferido para a Young Animal, revista onde é publicado até os dias de hoje. Como citei no começo, fui em busca das tais inspirações que Miura teve. Neste ponto, assumo que é difícil citar exatamente quais foram todas as obras que ele consumiu, mas vou tentar fazer uma espécie de apanhado das mais importantes. Eu vou começar citando A Companhia Negra. Esta é uma série literária de fantasia sombria, escrita por Glenn Cook, tendo seu primeiro livro publicado em 84, se não me engano. Na história, acompanhamos uma companhia de mercenários, onde o protagonista é um médico. Se não me engano, ele se chama Chaga, o médico. Nessa história do Glenn Cook, cada personagem ele meio que tem um apelido de acordo meio que com o que ele é, negócio até meio estereotipado, por assim dizer. Tem um cabeçudo lá que se chama Elmo, e por assim vai. Mas voltando aqui à questão, esse livro em si, A Companhia Negra, eu não posso garantir que o Miura chegou a ler. O que eu ouvi falar foi sobre uma conversa que teve dentro da comunidade há muitos anos, de que o Miura ele pode ter lido esse livro por conta das várias semelhanças, só que não tem nada que comprove que de fato o Miura leu A Companhia Negra, É só esse livro em específico é como se fosse só uma teoria mesmo. Passando para o próximo livro da lista, eu posso citar Shakespeare. E isso não é de se assustar, pois ao contrário da última citação, esta eu coloco a minha mão no fogo tranquilamente de que realmente o Miura era um fã de Shakespeare. E um ponto curioso que posso citar aqui é de que Puck, o nosso caro elfo, na verdade é um personagem de uma das obras de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. E prosseguindo, outra obra que eu posso citar tranquilamente é O Senhor dos Anéis. Na verdade, O Senhor dos Anéis serviu de inspiração para muitas obras de fantasia, uma espécie de bíblia. E calma, sei que tivemos outras obras de fantasia na mesma época, algumas até mais antigas como Conan o Bárbaro. Tivemos Elric de Melniboné, e sobre o Elric, que aliás eu recomendo muito, há quem diga de que o autor de Elric ele queria ser uma espécie de anti-Tolkien, Tanto que a linha de fantasia que
que segue Elric é bem oposta ao Senhor dos Anéis. Lógico, tem ambas, né? Tem elementos fantásticos, etc. Só que o Elric consegue ser um tanto mais cruel. A gente é apresentado a um protagonista bem meio que fora da curva. Ele tem que tomar umas poções porque ele tem um corpo muito fraco, né? Etc. Fica pra um outro vídeo, né? Se eu for falar de outras obras aqui, vai acabar dando 1 hora. E ainda, né? Seguindo essa linha de inspirações que o Miura teve, a gente pode adicionar à lista as histórias e romances da era medieval, principalmente as crônicas arturianas, né? E seus contos de cavalaria, os contos épicos, etc. E como sabemos que Berserk não é só capa e espada, podemos pontuar a filosofia existencialista no meio da receita. Apesar de não ser necessariamente uma influência literária tradicional, tal filosofia teve um peso significativo na narrativa do mangá. E claro que eu não posso me esquecer das dezenas e mais dezenas de símbolos pagãos e referências ao ocultismo e satanismo da obra. A história do mangá, ela começa de forma um tanto quanto diferente. Acompanhamos Guts, o espadachim negro, em uma busca até então sem explicação. Digo, vingança, certo? Mas pelo que? Somos apresentados a um personagem extremamente violento, que caça demônios e parece não ligar para ninguém, imerso apenas em sua própria caminhada solitária no arco que ficou conhecido como o Espadachim Negro. Logo no início do arco, nosso protagonista se encontra com Puck, o elfo, numa taverna onde bandidos estão brincando com ele. Não preciso dizer muito que Guts se envolve numa confusão e o destino dos bandidos... Bem, de qualquer forma, é ali que Guts ganha um novo parceiro para sua viagem, querendo ele ou não. O ponto é que Puck é falador, se contrasta muito com Guts, e de início faz o tipo calado. O Puck nesse começo ele também serve como se fosse... Lógico, ele é um alívio cômico, mas nesse começo de história, ele serve muito como o leitor ali. Bom, a história avança e o nosso protagonista chega a uma vila onde somos apresentados ao primeiro vilão da obra. Bom, primeiro o que o leitor conhece. Em ordem cronológica vemos que não é bem assim, mas explicarei mais adiante. Retornando, somos apresentados ao Conde, homem que oprime os habitantes da vila, nutre gostos estranhos e possui uma filha, que por sinal não parece fazer ideia de quem o pai realmente é. Não sei se devo contar o restante do arco, pois para um começo de mangá, acho fascinante até hoje, pois o leitor é jogado num mundo que sabe pouco, o autor faz questão de mostrar e não falar. Como disse anteriormente, esse primeiro vilão da obra não é necessariamente o primeiro que Guts enfrenta, pois assim que o arco se fecha, começamos um novo, mas desta vez seguindo uma ordem cronológica dos fatos. Somos apresentados à Era de Ouro, um dos melhores arcos para muitos dos fãs, se não o melhor, e a partir daqui não vou me aprofundar em cada arco, senão este vídeo passará das 2 horas. Mas pelo menos agora consigo explicar melhor a origem de nosso querido e sofrido Guts. Guts nasceu de um cadáver e foi encontrado sob a árvore de enforcados por um líder de um bando de mercenários chamado Gambino. Sua vida se tornou espada logo cedo, crescendo num ambiente brutal, onde foi submetido a abusos físicos e emocionais. Tão logo pôde carregar o peso de uma espada, juntou-se ao seu pai Gambino. Bom, ao menos essa era a imagem paterna mais próxima que ele tinha. Após uma noite trágica, onde Guts acaba matando o Gambino sem querer, ele foge. E se a coisa não estava muito boa aqui, sinto em dizer que tudo na verdade não passou de um prelúdio para uma jornada abarrotada de desgraça. Após sua fuga, Guts passa a seguir uma espécie de vida de andarilho, enfrentando uns oponentes aqui e ali, mas sua história realmente começa quando tem seu primeiro encontro com o bando do Falcão, Griffith, o líder, e Casca. Acompanhado deles, vem muitos outros companheiros, Judeal, Pippin, Rickert, Gaston e Corcus. Sobre o Pippin, vou puxar um ponto rápido. O Pippin é um autorretrato do próprio Miura, né? Miura falou assim que ele se usou de base para criar o Pippin. Então, o autor na obra, se tem um personagem na obra que é o autor, é o Pippin. E seguindo, agora falando um pouco sobre o Corcus,
Eu considero ele o melhor personagem dessa fase. Digo, não é porque o Corcus é um soldado fenomenal, o grande mestre da moralidade, ou pra ser... Assim, ele não é nada fora da média, o Corcus. Mas ele consegue ser o mais realista dele, o mais humano. E acredito que isso tenha sido importante para que eu ganhasse apreço por ele. Logo após o término da Era de Ouro, e de conhecer um Guts um pouco diferente, voltamos à estaca inicial daquele Guts sanguinolento, desta vez no arco das Crianças Perdidas que, apesar de sonhar com uma adaptação, algo me diz que não veremos tão cedo. Estou sendo otimista. Logo em seguida, somos apresentados ao arco da Torre. Depois vem o Falcão Milenar e o arco da fantasia que, até o presente momento, está para ser encerrado, totalizando mais de 350 capítulos. Capítulos estes que testaram a força de vontade e paciência de muitos fãs, pois, como disse, Berserk começou a ser publicado em 1989, e mesmo tendo a sua frequência de capítulos reduzida, então foi de semanal para quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, ainda tivemos diversos problemas com hiatos, o que acabou atrasando ainda mais a conclusão da obra. E o pior aconteceu. Em maio de 2021, milhares de fãs foram surpreendidos com a notícia da morte de Kentaro Miura. E pode achar que estou falando bobagem, mas eu senti essa morte como se fosse alguém da minha família. Fiquei entristecido e não me envergonho de dizer isso. Berserk foi a melhor obra que conheci até hoje. Me inspirou muito e saber de uma notícia do tipo... Bom, apesar da notícia devastadora, uma pergunta começou a surgir dentro da comunidade. O mangá vai continuar? De início pode parecer algo perturbador de se pensar. O autor morreu, acabou. Mas as pessoas ainda querem um final? Não demorou muito e tivemos uma resposta para essa pergunta. Um amigo do Miura, chamado Mori, junto à equipe de assistentes, daria continuidade à história. De acordo com eles, Miura havia conversado em vida o seu plano para Berserk. Até hoje me pergunto se de fato tiveram uma conversa, se Miura possuía anotações em blocos de nota ou se realmente mesmo já tivesse pensado em um final. Querendo ou não, Berserk é uma obra grande, de lore muito carregada, e pensar num bom final costuma ser difícil. De uma forma ou de outra, nós fomos agraciados com mais alguns capítulos. A publicação segue lenta, mas até então nada que assuste a comunidade, já tão calejada. Mas então, outra pergunta surge dentro da comunidade. Se o Miura estivesse vivo, a história seguiria este mesmo rumo que estamos vendo? A resposta é difícil, mas para mim não é difícil na questão de que não podemos pensar numa resposta. A resposta é simples, não. O que dói ao ousar dizer isso é a falta que ele faz. O melhor pensamento que consegui ter foi de que Berserk acabou de maneira maravilhosa no último capítulo que Miura esboçou em vida. Dali pra cá, se trata de uma homenagem dos amigos e da equipe do autor à obra e realmente à própria pessoa do Miura. O final que veremos escrito por Mori será um final dentro de sua concepção de homenagem às memórias do seu amigo. E é notável que Berserk, assim como O Senhor dos Anéis, influenciou grandemente muitas obras. Posso citar o mangá Claymore, que frequentemente é comparado a Berserk por conta de sua ambientação e personagens num cenário medieval que lutam contra criaturas. A série de jogos e animação Castlevania, as franquias Souls-like como Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring, e até mesmo The Witcher, pois, apesar de ter suas origens literárias, é visível semelhanças visuais, especialmente a abordagem da fantasia sombria. Em suma, a influência de Berserk vai muito além de suas páginas. Esta obra de fantasia não apenas cativou milhões de fãs ao redor do mundo, mas também deixou uma forte marca na cultura pop. Com sua narrativa profunda, personagens memoráveis e uma arte excepcional, Berserk continua a inspirar e influenciar uma geração de artistas, escritores e criadores de conteúdo. Seja através de suas conexões temáticas em outras mídias ou pela reverência de seus fiéis seguidores, a influência de Berserk perdurará por gerações. Este vídeo foi minha humilde homenagem a esta obra. Espero que tenham gostado, assim futuramente poderei trazer conteúdos mais completos a respeito deste mangá vasto. Curtam o vídeo, comentem de maneira educada e se inscrevam no canal. Fico por aqui e até a próxima.